Ele poderia não ser tão habilidoso, ter uma grande qualidade técnica, mas uma coisa é certa, ele sabia o caminho do gol. Campeão do mundo, campeão da Champions, o Gilardino ficou conhecido muito mais pelo que fez no Milan, só que ele teve uma longeva e bela carreira com muitos gols. Portanto, hoje a história é dele, Alberto Gilardino. Alberto Gilardino nasceu no dia 5 de julho de 1982, em Biella, na Itália. Depois de passar por clubes como Cossatese e Biellese, o Gilardino foi para o Sub-17 do Piacenza na temporada de 1999 e 2000, e daí foi quando ele foi promovido ao time de cima. Ele já estreou contra um gigante, o Milan, e então numa equipe coletivamente bastante fraca, o jovem não teve muitas chances e lutou contra o rebaixamento, mas não conseguiu livrar o time da degola, que terminou em 18º lugar no Calcio e caiu de divisão. Na temporada de 2000 e 2001, o Gilardino até permaneceu no Piacenza, porém, depois de apenas 3 jogos, recebeu uma proposta muito boa do Hellas Verona e se transferiu. No Piacenza, o atacante disputou 20 partidas e marcou 6 gols. O Verona jogava a Série A, e esse foi um grande atrativo para o Gilardino jogar no clube, e lá, na primeira temporada, conseguiu fazer boas partidas e deixar boa impressão, num time que terminou a Liga Italiana em 12º lugar. Um fato curioso é que nesse mesmo ano, o Gilardino sofreu um acidente de carro, mas ele sobreviveu sem grandes consequências. Em 2001 e 2002, o jovem se desenvolvia e, mesmo não tendo números muito expressivos, mostrava ser um bom jogador e chamava a atenção de clubes maiores do futebol italiano. O Hellas Verona não foi longe na Copa da Itália e também não foi bem no italiano. Quando essa temporada chegou ao fim, o Parma comprou o atacante por 12 milhões de euros. No Hellas foram 44 partidas disputadas e 7 gols marcados. Passando por uma renovação e já não sendo tão forte quanto nos anos anteriores, o Parma tinha nomes e concorrentes de ataque para o Gilardino, como por exemplo Adriano Imperador, Adrian Mutu e Marco Di Vaio. Naturalmente, então ele teve bastante dificuldades de conseguir oportunidades, mas jogava, e quando jogava, jogava bem. O Parma terminou o Calcio em 5º lugar e perdeu a Supercopa Italiana para a Juventus, ou seja, passou a temporada sem títulos. Já na temporada de 2003 e 2004, Gilardino explodiu de vez. Melhorou muito seu desempenho individual. As saídas de Mutu e Di Vaio renderam ao centroavante o protagonismo ao lado do Imperador. E assim o italiano jogou muito bem, sendo até o vice-artilheiro do campeonato italiano e eleito o melhor jogador jovem daquela edição. Na temporada ele jogou 40 partidas e marcou 26 vezes. Essas ótimas atuações levaram o Gilardino à seleção italiana principal, mas antes disso, ele ainda jogou a Eurocopa Sub-21. E jogou demais, desandou a fazer gols, sendo artilheiro da competição, marcou 2 na semi contra Portugal e 1 na decisão contra a Sérvia e Montenegro. A Itália ganhou de 3-0 e venceu a Euro Juvenil daquele ano. Além disso, o atacante teve fôlego para disputar as Olimpíadas de Atenas. Marcou 4 gols em 6 jogos e foi o destaque do time italiano. Na semi, a Itália perdeu para a futura campeã argentina por 3-0, então ficou pelo caminho. E aí, na disputa do bronze, o Gilardino marcou na vitória por 1-0 contra o Iraque. Em setembro desse mesmo ano, veio a primeira convocação para a seleção de cima da Itália. Marcello Lippi chamou o atacante para debutar contra a Noruega, numa partida válida pelas eliminatórias da Copa do Mundo. A Itália ganhou de 2-1 e o atacante permaneceu em campo por 58 minutos. O primeiro gol veio algumas partidas depois, num triunfo por 4-3 contra a Belarus. De volta ao Parma, o Gilardino seguiu jogando muito bem e sendo um dos melhores atacantes do futebol italiano em atividade, tanto que foi eleito o melhor futebolista do país naquele ano de 2005. O Parma teve como campanha mais relevante chegar à semifinal da Copa da UEFA, após perder para o CSKA de Moscou, e o Gilardino voltou a ser o segundo maior goleador do país. Depois disso, o Milan decidiu desembolsar 25 milhões de euros para ter os gols do atacante. No Parma, o Gilardino disputou 116 partidas e marcou 56 vezes. Na primeira temporada por um gigante, Gilardino não foi tão bem quanto no Parma, mas conseguiu ótimos jogos e fazer gols.
O Milan, que vinha abalado por um vice-campeonato da Champions, conseguiu chegar à semifinal e terminou o italiano em terceiro lugar. Sem títulos, o Gilardino jogou 47 partidas e balançou as redes 19 vezes na temporada. Com a boa fase, ele foi um dos 23 convocados de Marcello Lippi para o Mundial de 2006 na Alemanha. E o centroavante conseguiu ter boas aparições, só não jogou em 2 partidas e marcou o gol no empate contra os Estados Unidos, além de ter dado uma assistência histórica na semifinal contra a seleção anfitriã. Na decisão, ele não saiu do banco e de lá ele viu seus companheiros vencerem a França por 6-4 na disputa por pênaltis para conseguir a glória máxima do futebol por seleções com apenas 24 anos de idade. Já na temporada de 2006-2007, consagrado com a conquista da Copa, o Gilardino vinha com muita moral e era peça importante no elenco de Carlo Ancelotti, e sempre que acionado, correspondia. O Milan priorizou a Champions League e chegou à final da competição para encarar o Liverpool. O Gilardino atuou por 2 minutos, ele entrou no lugar do Inzaghi no finalzinho, e depois do triunfo por 2-1, os rossoneri conseguiram ganhar aquela orelhuda. Na temporada, o centroavante disputou 45 partidas e marcou 16 gols. Em 2007 e 2008, Gilardino caiu de produção e não jogou tão bem quanto nos anos anteriores. Na parte coletiva, ainda conseguiu ganhar o Mundial de Clubes em dezembro de 2007, com vitória por 4-2 contra o Boca Juniors, e também a Supercopa Europeia, derrotando o Sevilha pelo placar de 3-1. Quando a temporada chegou ao fim, o atacante que buscava mais espaço, mais minutos, acertou sua ida para a Fiorentina, também da Itália. No Milan, em 3 anos, ele totalizou 132 jogos, 44 gols e 3 títulos conquistados. Querendo ser mais aproveitado naquele momento que em tese seria o auge da carreira, e sabendo que com os astros do Milan teria muita dificuldade, o Gilardino foi atrás de protagonismo na Fiore. Foi anunciado oficialmente em 28 de maio de 2008. A Viola pagou cerca de 15 milhões de euros em um contrato de 5 anos, e nesse primeiro, o time jogou a Champions, caindo na fase de grupos. Ademais, no Calcio terminou numa ótima 4ª colocação e se qualificou para o torneio do ano seguinte. Foram 25 gols em 46 aparições. Depois de ficar de fora da Euro de 2008 justamente por não estar bem no Milan, foi convocado para a Copa das Confederações com a seleção italiana em 2009. Ele até começou o torneio como titular, porém a Itália não jogou bem e acabou eliminada ainda na primeira fase, após perder do Egito e do Brasil. Na temporada de 2009-2010, a Fiore se manteve em boa fase. O clube conseguiu passar pelos grupos da Champions, no entanto, foi eliminada nas oitavas de final da competição. E na Copa da Itália, bateu uma semifinal, quando perdeu da poderosa Internazionale por 2-0 no agregado. Na Copa do Mundo de 2010, o Gilardino até começou como titular, mas perdeu o posto no decorrer do torneio, que por sinal foi bastante curto e decepcionante para a Itália. A seleção, que era a atual campeã do mundo, caiu na primeira fase, num grupo que tinha Paraguai, Eslováquia e Nova Zelândia. Já em 2010 e 2011, a Fiore fez uma campanha mediana no italiano e terminou em 9º lugar na competição. O Gilardino manteve sua habitual média de 1 gol a cada 3 partidas. Em 2011 e 2012, o Gilardino não jogou a temporada inteira na Fiorentina e, com ela em andamento, deixou o clube para jogar no Genoa, clube também da primeira divisão italiana. E nessa segunda metade de temporada, Gênova foi a nova casa do Gilardino em mais uma transferência. Foi por apenas 6 meses e a missão dele era ajudar o time a se livrar do rebaixamento, e assim o fez. Mas por pouco, o Genoa terminou em 17º lugar. Para a temporada então de 2012 e 2013, o Gilardino assinou contrato de empréstimo de 1 ano com o Bolonha, também da Itália, com opção de compra ao final do vínculo. O Bolonha terminou a Série A em 13º lugar e não brigou por nada relevante, mas também não correu riscos. Ao final da temporada, ele acertou seu retorno ao Genoa. Pelo Bolonha foram 37 partidas e 3 gols marcados.
Em 2013, a Itália disputou a Copa das Confederações e foi muito melhor que 2009. O Gilardino não foi titular, mas esteve em campo na eliminação nos pênaltis contra a Espanha e na disputa pelo terceiro lugar, vencida pela Itália nos pênaltis também contra o Uruguai. Meses depois, em outubro, o centroavante disputou sua última partida defendendo a esquadra azurra. Foi um jogo de eliminatórias para o Mundial de 2014 contra a Dinamarca, que terminou empatado em 2-2 e ele atuou por 8 minutos. Depois disso, ele não voltou mais a ser chamado, portanto, defendendo a Itália, foram 57 aparições, 19 gols, 5 assistências e um título conquistado, a grande Copa do Mundo. Ainda em 2013, o Gilardino retornou do empréstimo para mais uma temporada no Genoa. Entretanto, não chegou a ficar até o final dela, isso porque, em meio a mais uma campanha mediana, o jogador foi seduzido pelas altas cifras do futebol chinês e se transferiu. No Genoa foram 52 jogos disputados e 20 gols marcados. A venda do Gilardino ainda rendeu 5 milhões de euros aos cofres do Genoa, e jogando pelo Guangzhou Evergrande, conseguiu ganhar a Superliga Chinesa, ou seja, o campeonato chinês. Numa potência, o italiano teve boas aparições, mas no elenco cheio de bons atacantes, acabou emprestado à Fiorentina e retornou à terra da bota. Pelo clube, ele totalizou 17 jogos, 6 gols marcados, além desse um título conquistado. Em janeiro de 2015, voltou para a Fiorentina depois da breve experiência no Oriente Médio. Porém, não durou muito tempo na viola. Ficou só até julho de 2015, quando deixou o clube na segunda passagem para jogar no Palermo. Na Fiore, o Gilardino somou 157 partidas e 63 gols marcados. Já com 34 anos e bastante experiente, o Palermo foi mais um clube na carreira do artilheiro. E assim como nos últimos anos, a equipe foi discreta, assim como o Gilardino, que não teve grande protagonismo. Pelo clube, ele disputou 34 jogos e anotou 11 gols. Para a temporada de 2016-2017, a Empoli foi o destino, mas já convivendo com lesões, o Gilardino não obteve brilho mais uma vez. O clube tampouco. Acabou caindo para a Série B do futebol italiano ao final da temporada, na qual o atacante nem permaneceu até o final e deixou a equipe com apenas um gol marcado ao longo de 16 jogos. A próxima rota foi o Pescara, que teve o mesmo destino. Já no finalzinho da temporada, o Gilardino pouco pôde fazer para livrar o time do rebaixamento e assim o Pescara caiu. O veterano centroavante jogou só 3 partidas pelo clube. Em 2017 e 2018, o Gilardino jogou a última temporada profissional da sua carreira. Ele defendeu as cores do Spezia na Série B do italiano. Seu time terminou apenas em 10º lugar e não conseguiu disputar o acesso à primeira divisão. Já sem condições físicas, o jogador optou por deixar o clube e encerrar sua trajetória no futebol, então ele pendurou as suas chuteiras. No Spezia foram 16 jogos e 6 gols marcados. Jogando por clubes em 19 anos de carreira, Alberto Gilardino disputou 644 partidas, fez 233 gols, deu 67 assistências e conquistou 4 títulos. Assim que parou de jogar, o Gilardino já fez o curso da UEFA para virar treinador de futebol e então assumiu o AC Regasso, um clube da 4ª divisão do futebol italiano. Em 2019 e 2020, foi treinador de uma equipe chamada Pro Vercelli, que jogava na 3ª divisão do futebol da Itália. Em 2020, acertou com o Siena, que na época terminou em 5º lugar na 4ª divisão, e o professor Gilardino permaneceu na equipe até 2022. Que foi quando assumiu o Genoa, clube que já havia atuado como atleta. Primeiro passou pela base, o Sub-19, e depois assumiu o time profissional. A equipe jogava a Série B e foi vice-campeão, conseguindo assim seu acesso à elite do futebol italiano para a temporada de 2023 e 2024. Atualmente, o Gilardino ainda está à frente do Genoa, e até o presente momento da edição, o clube ocupa a 12ª colocação na tabela da Série A e faz uma campanha segura. Ele tem contrato com o Genoa até final de julho de 2025. Como você pode ver, o Gilardino foi um cara de muito recurso para finalizar, explodiu muito bem no Parma, foi um coadjuvante de luxo no Milan e campeão do mundo com a Itália.
Artilheiro por onde passou e um goleador que tirava finalizações de todas as maneiras, com as duas pernas, de cabeça. Ele tinha realmente muita qualidade para fazer gols. A você que assistiu até aqui, só tenho a te agradecer, pedir que você compartilhe esse canal com seus amigos, que semana que vem tem mais. Então até a próxima e falou!